Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai falar do economista brasileiro, economista, filósofo, político, influencer, não digital, porque na época não tinha, Roberto Campos. Não estou falando do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, não. Estou falando do avô dele, que foi uma pessoa extremamente influente no pensamento brasileiro, liberal brasileiro, um dos fundadores do liberalismo no Brasil, ali entre os anos 50 e os anos 70. Teve uma vida mais profícua do que isso, tá? Ele viveu 80 e poucos anos. O Roberto Campos morreu, acho que no final dos anos 90. Então ele teve muita contribuição. Não, acho que morreu em 2000 ou alguma coisa. Ele foi senador nos anos 80 até o começo dos anos 90, depois deputado federal durante os anos 90. Então foi um cara que já de uma idade avançada, ele era deputado federal ainda. O Roberto Campos, na verdade, as pessoas quando falam do Roberto Campos, elas falam do Roberto Campos e do Otávio Bulhões, que eram o ministro do Planejamento e da Fazenda no meio dos anos, ali, no começo para o meio dos anos 60 no Brasil. Então, um período do Brasil muito conturbado, obviamente, em termos de política, um período de decadência na democracia, um período político triste, né, para a história brasileira, que a gente entrou na ditadura ali, ficamos 20 anos na ditadura. Mas o Campos e o Bulhões, na economia, eles fizeram uma mini revolução em 64, em 67, entre 64 e 67, 68. Programa chamado PAEG. Primeiro, o PAEG ele tinha duas dimensões. Uma dimensão de conjuntural, de ataque ao problema da inflação. A inflação estava super alta no Brasil naquela época, perto de 5% ao ano e tal, e eles fizeram um plano que a gente chamaria hoje um plano de ortodoxo de arroz, sobe o juro, ajusta o fiscal, corta crédito e tal, para a economia esfriar e a inflação cair, né? Então todo mundo olha para o lado que a economia esfriou, mas as pessoas esquecem do correspondente, que a inflação ela caiu brutalmente com o plano ortodoxo tradicional desses dois caras que estavam no governo na época. Mas o mais importante, na verdade, da participação do Bulhões e do Roberto Campos na metade dos anos 60 foram as reformas institucionais que eles geraram. Então eles criaram o mercado de capitais do Brasil, eles criaram o Banco Central, não existia o Banco Central. A instituição do Banco Central, criaram um mercado de crédito para dívida pública mais estruturado no Brasil, inclusive com títulos que eram indexados e tal, a inflação, para proteger da inflação. O PAEG foi, na verdade, assim, foi aquela arrumada de casa, e o país cresceu muito depois, não no PAEG, em parte porque teve essa arrumada de casa que foi feita ali entre 64 e 67. Como as pessoas pensam e lembram dele hoje, foi um cara que defendia vorazmente, eu diria, e talvez com excesso, o liberalismo no Brasil. Mas, sob uma perspectiva histórica, eu acho que numa época, né, que está de grande intervencionismo estatal, de uma guinada forte para as políticas mais, digamos, por falta de uma melhor palavra, à esquerda e tal, o Roberto Campos era uma pessoa que fazia um contraponto ideológico, intelectual, às vezes de uma maneira meio agressiva, às vezes de uma maneira injusta. Agressiva eu não diria, mas às vezes de uma maneira exagerada, né? Ele era um cara um cara muito culto, Roberto Campos extremamente culto, um filósofo quase. A contribuição dele foi isso, foi assim, olha, existe uma coisa chamada liberalismo também, a gente só está olhando para o outro lado, mas tem esse outro lado. O lado do liberalismo político, do liberalismo econômico, né? Ele era de novo, quase que, digamos, um intelectual brasileiro e mais do que um economista. E ele meio que ajudou a puxar, a tentar equilibrar essa disputa de forças aí, digamos, entre intervencionismo e liberalismo, puxando um pouco para o lado de cá. Tinha muita gente puxando para o lado do intervencionismo, principalmente nessa época, né, nos anos 80, depois da redemocratização, etc. Foi embaixador brasileiro em Washington, nos Estados Unidos, foi embaixador também na Inglaterra, depois que ele começou a brigar com o governo militar lá nos anos 70, que o governo descambou para um intervencionismo e um populismo econômico, assim, tradicionais, e ele falou assim, isso aqui eu não concordo. Ele virou embaixador do Brasil na Inglaterra. É isso, por um bom número de anos, 7, 8 anos, ficou lá nos anos 70 até o começo dos anos 80. E ele tem um livro que é autobiográfico, mas
É um livro legal de você ler porque vai contar boa parte da história econômica do Brasil, que chama Lanterna na Popa. São 2 edições, assim, dois calhamaços, assim, grossos pra caramba, mas escrito com uma verve, assim, do campus, né, assim, irônico, inteligente, etc. E conta um pouco a história dele e a história como que a história dele meio que coincide com a história econômica do Brasil. Então é um livro aí que fica como recomendação. Eu não falei no começo do vídeo, mas você não tem que ir, mas seria bom você curtir, se matricular, compartilhar se você gosta do nosso conteúdo e visite também nossas outras mídias aí, né? A gente tem o site com o blog do Porquê, a gente tem a nossa coluna na Folha, que sai às terças-feiras, no UOL, tem os vídeos do Maurão aí, explicando a economia do dia a dia, enfim, uma porção de mídias sociais para vocês acessarem nosso conteúdo, tá bom? Então a gente volta aí semana que vem com algum outro economista famoso. Um abraço.